vida paroquial, a igreja como tal, começou de forma um pouco mais organizada na capela Nossa Senhora da Glória, o ISE de hoje, que foi confiado ao Padre Aldo, e lá também começou, durante algum tempo, o grupo escolar Coronel Francisco de Assis Gonçalves. Eu vi o Padre Aldo pela primeira vez na capela do ISE, quando tinha 4 anos de idade. Minha família morava na Vila Aparecida. Como fazia apenas 4 anos que tínhamos chegado da Itália, minha mãe ainda não falava bem o português. Ela vinha à missa no ISE, onde foi a sede primeira da paróquia de Santa Terezinha. Nesses anos todos, ao longo do tempo, 31 padres do Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras foram ministros aqui como párocos, isto é, como titular ou como vigário paroquial. E 4 padres diocesanos, Padre Sebastião Dantas, Padre Eli Antônio Dentello, Padre Amauri Francisco Moro, já falecido, e Padre Orestes de Oliveira Preto, 4 diocesanos, depois de todo esse tempo dos missionários do PIME, além das congregações religiosas femininas que aqui atuaram muito, especialmente as missionárias da Imaculada e as missionárias de Jesus Crucificado. Aos 8 anos, a minha família mudou-se aqui para a Vila Municipal, numa rua que se chamava Rua C, hoje Rua Madre Cândida Maria de Jesus. Como eu já era coroinha na catedral, ao vir para cá, o Padre Aldo me colocou também no conjunto dos coroinhas. Passado algum tempo, terminado aquilo que se chamava grupo escolar, fui para o seminário porque ele se interessou em me encaminhar para isso. E ali fiz meus estudos. Fui ordenado na catedral em 1973, celebrei a primeira missa aqui na paróquia, depois fui fazendo diferentes ministérios, até que faz pouco mais de ano e meio eu vim para a paróquia onde comecei a minha caminhada mais próxima ao ministério sacerdotal. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui quando a paróquia comemora 70 anos de fundação. Eu penso que não exagero se eu falar que todos aqueles que nasceram de 48 em diante, até a morte do Padre Aldo em 83, e aqueles que privaram também da presença do Padre Donato até 2012, todos nós que vivemos isso somos grandemente privilegiados, porque conhecemos 2 homens que deram a sua vida para nós todos, de um bairro que era feito de gente operária, trabalhadores simples, e criaram aqui na estrutura da paróquia um lugar onde a gente vinha não só para os momentos de celebração e de oração, mas também para nos divertirmos. Quem é que não se lembra do bar que havia aqui no grande salão que liga a igreja à casa paroquial? As mesas de snooker, as mesas para jogar baralho. Quem é que não se lembra da quadra de bocha, logo atrás da igreja? A sala de música para as meninas, para as moças, a sala de corte e costura, o parque infantil, a segunda quadra de futebol de salão da cidade, onde o Padre Aldo organizava o Torneio das Estrelas. A diversão nossa era aqui, tanto que todo mundo da época conhece a expressão "Onde você vai? Vou no Padre", porque aqui era o lugar do encontro. A construção da igreja começou, desta igreja matriz e deste conjunto de obras que há aqui, começou mais ou menos no finalzinho de 1948.
A primeira celebração que houve aqui na Santa Terezinha, a igreja ainda não acabada nos seus detalhes, foi em fevereiro de 1953. Eu cheguei aqui à paróquia no final de 1954. Ainda o altar principal aqui da igreja, o chão era o contrapiso. Pouco tempo depois foi colocado o mármore branco. Resta ainda desse mármore daquela época a parte que fica do altar mor, onde se celebrava a missa de costas para o povo. Para trás, aquela parte foi conservada. O restante depois foi modificado e é o trabalho que foi feito e é tão bonito e está aí hoje. E aqui a gente organizava, o padroado organizava as férias, 300, 400 meninas e meninas. Quem não se lembra das brincadeiras de índio, das caças ao tesouro, atrás da igreja, que era uma plantação de eucaliptos, não havia nada, a gente brincava por ali. A escola que está aqui ao nosso lado, Assis Gonçalves, num terreno cedido pela paróquia, pelo Padre Aldo, para que fosse feito então uma escola, com a inclusão de poder usar a escola para catequese, o teatro, onde tinha as peças de teatro, onde havia as peças de teatro, o cinema. Padre Aldo e Padre Donato sempre preocupados com a educação. Padre Aldo dizia: antes de igreja, escolas. E a gente sabia do rigor dele. Quando ele sabia que uma criança não estava indo à escola, ele ia até a casa da família verificar o porquê, e algumas vezes foi com a polícia. Todos nós sabemos disso. E quem não sabe deve, ao tomar conhecimento, honrar a memória desses homens. Os mais velhos vão recordar, nós meninos ficávamos aqui na parte de cima, onde hoje é a quadra, e as meninas no pátio da escola Assis Gonçalves. Havia uma escada que ainda existe hoje, mas hoje por ela não se passa mais. É uma história muito bonita. Eu penso que toda essa geração de pessoas, de alguma forma, recebeu muito desses dois homens ao longo desse tempo. E a gente não pode esquecer o Instituto Educacional Santa Terezinha, que começou num lugar chamado Casa da Criança, uma meta que o Padre Aldo se colocou para acolher crianças de pais que precisavam trabalhar. E passando o tempo foi caminhando até que se colocou como uma das escolas de excelência da nossa cidade. É muito importante recordar também todo o trabalho do Padre Donato para com a catequese. Penso que a grande marca dele na vida paroquial foi isto. E quem não se lembra de tantos e tantos e tantos catequistas que dedicaram boa parte da sua vida à formação cristã das crianças e jovens, com grandes sacrifícios, aos domingos e dias de festa, se encaminhando para os bairros, muitas vezes deixando o almoço do Natal, da Páscoa e de alguma festa para um segundo plano por conta da missão que tinham assumido. Dois padres que se sacrificaram, que não viram e não mediram esforços para que a paróquia fosse aquilo que é hoje, tanto do ponto de vista material, o patrimônio da paróquia em termos de imóvel, todo mundo conhece, como também a herança de fé.
a caminhada da comunidade, se aperfeiçoando, se atualizando e procurando ser um sinal no meio da vida do povo. A igreja foi sendo construída, terminada, e basicamente o essencial é o que está aqui. Ao longo do tempo, o que aconteceu? A feitura da cantina, que é mais recente, que criou uma possibilidade de não dependermos de ficar montando e desmontando barracas, a cobertura da quadra, que é utilizada pela Escola Cis Gonçalves, é da paróquia, mas se cede numa colaboração, porque senão os meninos e meninas não teriam onde ir. Fora isto, além daquilo que está aqui, Padre Aldo e Padre Donato e outros padres que estiveram, deram início à paróquia de São Benedito, na Vila Bianchi. Na paróquia de São Francisco, no bairro que nós chamamos Santa Libânia, do Coração Imaculado de Maria, na Vila Maria. Muitíssimas capelas pelos bairros, muitíssimas instalações do Estado ao longo da ferrovia, da Estrada de Ferro Bragantina, que não existe mais, restauradas e utilizadas como escolas ou capelas. A escola lá no São Benedito do SESI, uma escola que havia no Alto de Santa Libânia, no bairro Santo Antônio, se não me engano, não tenho certeza, mas havia uma escola lá também.
Muitas dessas coisas saindo aqui do espaço deste lugar, mas porque até 48, a única paróquia que havia em Bragança era a Catedral. Em 6 de junho de 48 foi criada a paróquia de São José e Santa Terezinha, então dividiu a cidade pela metade. E os padres começaram aqui com toda dificuldade, mas com muito empenho, até se tornou este grande lugar. Penso que nós não podemos esquecer o empenho continuado na melhoria das condições das pessoas. Nos anos 60, 64, se não estou enganado, houve um programa norte-americano, Aliança para o Progresso, que mandava gêneros alimentícios para serem distribuídos numa situação de carência. Quanta gente foi beneficiada por aquilo? Quanta gente? Todo um cuidado, não só com o lado da vida de fé, no sentido da celebração, das devoções, mas na vida física, de ajudar as pessoas que não tinham dinheiro para comprar comida. Uma obra que havia aqui muito importante, dirigida pelo Padre Donato, era a farmácia. As pessoas doavam medicamentos que não precisavam mais utilizar, havia farmacêuticos que faziam o controle disso e as pessoas vinham aqui buscar. Depois, por questões de vigilância sanitária, enfim, a legislação tem que ter um cuidado com isso e pelos riscos, talvez, que acontecessem, essa obra não existe mais. Temos ainda hoje, fruto de todo aquele empenho do passado, o cuidado com famílias carentes que são visitadas e, na medida das suas necessidades, recebem ajuda alimentar até que possam caminhar sem mais precisar desse tipo de coisas. Temos na comunidade também a pastoral carcerária, o cuidado com aqueles que erraram, devem cumprir pena, mas devem ser ajudados a reencontrar os valores e a poder voltar ao convívio das pessoas. Projeto Nascer de Novo, criado pelo Padre Sebastião a partir de uma grande preocupação que sempre houve lá com a região do bairro da Penha, que cuida de crianças, com todo o esforço, doações e a generosidade de muita gente que durante muito tempo trabalhou ali para que houvesse meios, com vários e muitos voluntários, médicos, dentistas, professores, psicólogos, que deram muito do seu tempo e da sua atenção para que muitas crianças pudessem viver de uma forma melhor. Celebrar um aniversário como este, 70 anos de fundação, é compromisso. Compromisso com aqueles que nos precederam, que deram a sua vida. Nós temos grandes passos a serem dados. Eu espero que todos nós que formamos a comunidade de Santa Terezinha possamos caminhar para um projeto que nos ajude a dar uma resposta para os dias de hoje. Para isso, um comprometimento. Fazer festa é fácil. O difícil é a gente fazer aquilo que a festa pede nas diferentes pastorais. Nós precisamos de gente que dê um pouco do seu tempo, do seu trabalho, para que possamos melhorar, estimular mais a catequese nos diferentes níveis, as ações pastorais, as celebrações, enfim, que a gente procure sempre estar no passo do nosso tempo. Os desafios são grandes, mas com a graça de Deus, com a intercessão de Santa Terezinha, nossa padroeira, nós poderemos marcar também a vida da nossa comunidade, não para a vaidade nossa, mas para que aqueles que venham depois de nós possam honrar também o trabalho que nós procuramos fazer. Que Santa Terezinha abençoe as nossas famílias, todas as pessoas e nos dê coragem para nunca perdermos a esperança. E repito uma frase do Papa Francisco que deve estar sempre presente no nosso coração: não nos deixemos roubar nem a esperança,
nem a alegria. Deus abençoe a todos.